sempre que a gente tem algum problema que fica se repetindo, padrões que ficam se repetindo, acontece uma vez, acontece outra vez, acontece outra vez, e a gente sente que a gente não caminha, é um lugar onde a gente não sente que a gente progride, que a gente evolui, a gente tá sempre meio que igual, né? A gente, com certeza, tem ali o que a gente chama de crença limitante, ou imagens, segundo Patrick. O que é uma imagem? É um pensamento rígido, absoluto. São pensamentos que definem como as coisas são, ou como as coisas deveriam ser. E esses pensamentos, eles causam muita dificuldade, porque eles não são flexíveis e eles não são reais. Então, por exemplo, a gente tem algumas crenças que elas são culturais, às vezes são familiares, às vezes são individuais. Né? Por exemplo, o dinheiro é algo que é do mal. Dinheiro só traz problema. Acho que o brasileiro, em geral, tem um pouco dessa crença em maior ou menor grau, dependendo da pessoa, mas dinheiro visto como algo não muito positivo, né? Tem vários dizeres e ditados sobre isso. E o que acontece é que a gente, então, quanto mais a gente tem esse tipo de crença na nossa vida, mais dificuldade a gente tem de atrair, né, prosperidade no sentido financeiro, porque a prosperidade tem vários sentidos, ela tem infinitas maneiras de ser manifestada, a prosperidade na saúde, nos relacionamentos, né, na beleza, na paz, enfim. Prosperidade não é só financeira, mas é também. Então, a crença que a gente tem, nós temos milhares de crenças, elas acabam se autoconfirmando pela dinâmica da própria crença, pela dinâmica do próprio processo, né? Processo da lei da atração, né? Da criação do ser humano. O ser humano cria a sua própria vida. Aqui estou trazendo aí um pouco dos conceitos do Pathwork, né? Da Eva Pierrakos. A gente está sempre criando a nossa vida, ela nasce a partir do nosso interior. A vida que a gente experiencia não é uma coisa que acontece de fora para dentro. Não é uma coisa que, como um filme que você vê, você tá ali e o cinema tá ali passando para você. Não, ela nasce de você, a sua vida. As coisas que você experimenta, que observa, as coisas que você atrai, os eventos que você atrai, as pessoas, as situações, os eventos, a partir de você, a partir das suas próprias vibrações, pensamentos, sentimentos, né, crenças. Então, por isso a importância de olhar e falar, nossa, o que eu tenho criado na minha vida? A gente é tão poderoso, que a gente às vezes nem sabe lidar com todo esse poder e nem sabe que tem todo esse poder, mas o caminho para qualquer tipo de mudança que a gente queira fazer na vida externa começa no interior. Por causa disso, a gente atrai todas as coisas. E não só atrai, a gente realmente vive dentro daquilo que a gente acha que está acontecendo. Então, a crença, ela sempre se autoconfirma. Você fala, tá vendo? Eu sabia que ia acontecer isso. Então, por exemplo, o dinheiro é um tema aí que muitos de nós precisamos trabalhar e fazer as pazes com ele, né? Fazer as pazes com essa simbologia da abundância, né? Que traz tantas coisas boas. Quem usa mal o dinheiro são as pessoas, algumas pessoas. Algumas outras pessoas usam muito bem o dinheiro. Outro tipo de crença muito comum em relação a relacionamentos, né? Eu não posso me expor, eu não posso me abrir, eu não posso abrir meu coração. Demonstrar amor é fraqueza, ser honesto é perigoso. E aí vai, assim, cada um tem o seu leque, a sua configuração de crenças muito específicas. Elas são verdadeiras? Não. As crenças não são verdadeiras. O que é verdadeiro é, por exemplo, pensamentos flexibilizados em relação à crença que pode conter uma verdade assim. Por exemplo, relacionamentos, eu não posso me abrir, eu não posso abrir o meu coração porque isso é muito perigoso.
O mais real é que, sim, se você for abrir o seu coração com uma pessoa que vai fazer mau uso disso, com uma pessoa que tem más intenções, sim, você vai estar se expondo ali, você vai estar se colocando em perigo. Mas você, de forma geral, você abrir o seu coração com a pessoa certa, no momento mais adequado. Você não vai abrir seu coração no trânsito ou numa situação que não, num contexto que não é apropriado. Tudo tem um contexto, uma forma, né, mais favorável. Então você pode sim, num relacionamento, ter esse hábito de se abrir, de ser honesto, de explicar, né, com honestidade, com sinceridade o que você está sentindo. Então não é real que você abrir o seu coração é perigoso. Isso não é real, né? Então assim, as crenças, elas são pensamentos rígidos, fixos, absolutos, e que muitas vezes, isso que é difícil, ela está no subconsciente. Você não sabe o tanto de crença que você tem. Você nem imagina, e a sua vida acontece muitas vezes a partir dessas crenças limitantes que obstruem os caminhos de uma vida saudável, equilibrada, de abundância, de prosperidade, de bons relacionamentos, né? Eu venho trabalhando algumas crenças minhas. Algumas crenças são mais fáceis, parece que elas já estão mais trabalhadas, elas estão assim mais na superfície. Outras crenças, elas são super enraizadas, são muito fortes e mais difíceis então da gente trabalhar com elas. Mas esse é um trabalho que é lindo de se fazer, é um trabalho muito importante de se fazer, da gente começar a dissolver a nossa crença para a gente viver mais de acordo com a realidade e não com os nossos medos infantis, né? A gente cria essas crenças geralmente lá atrás, na infância, ou aí trazendo o Patriarch da Eva Pierrakos, que é uma metodologia de autoconhecimento que a gente trabalha bastante. Muitas vezes começou antes dessa vida, né? A gente está no processo evolutivo, são muitas vidas para a gente fazer um processo de purificação. Isso parece uma palavra meio pesada, assim, purificação, uma coisa meio religiosa, mas não é. Essa purificação é um trabalho interior para que a gente chegue cada vez mais próximo da nossa, para que a gente chegue a ser e vivenciar a nossa centelha divina, que é a nossa essência, que é a nossa maior verdade. O resto são verdades temporárias, né? São períodos, né, temporários da existência. A gente é pura luz e amor, em última instância. Então, é um trabalho muito bonito, muito sério. E eu vou falar para vocês que a gente faz... Eu tenho um grupo de Patriarch, é um grupo de estudos que se reúne toda terça-feira das 7 às 9 da noite. E a gente fala sobre esses temas, né? O tema de dezembro agora é exatamente crenças limitantes. A gente estuda, a gente traz então esses conceitos e trabalha em cada um que quiser, né, que sentir, traz no grupo alguma questão prática, alguma situação que está vivendo, para a gente ir tentando olhar à luz, né, desse conhecimento do Patriarch, como é que a gente pode, na prática, dissolver essas crenças limitantes. O Patriarch tem 258 palestras. É um material que veio por 22 anos, né, através da Eva Pierrakos, mas por um guia espiritual chamado O Guia do Patriarch. É um material muito lindo, o melhor material que eu já encontrei no meu caminho como pessoa e como profissional. E eu convido todo mundo a conhecer mais sobre esse trabalho. Vocês podem comentar aí se vocês querem mais informação. Também tem o Instagram, que é Graziela Bergamini, lá tem também informações. Tá bom? Beijo. Antes disso, curte o vídeo, comenta alguma coisa, tudo isso ajuda o canal a crescer, você sabe disso, e ajuda a gente a transmitir coisas boas para cada vez mais pessoas. Se fizer sentido para você, tá bom? Beijo.